Então, para editar o esquemático, qual que é a sequência, como que a gente inicia o processo? Bom, a gente já abriu aqui o editor de esquemático, né? Não começamos a editar ainda. Mas para fazer a edição, né, a gente tem a biblioteca que eu vi lá no início. A gente pode selecionar ela aqui e verificar, né, as bibliotecas que estão disponíveis. São famílias, né, na verdade são famílias de componentes. Aqui você tem os arquivos que estão carregados. Né? Às vezes acontece o seguinte, né, para adicionar o componente, né, ter acesso à biblioteca e adicionar o componente, eu vou selecionar por esse comando aqui, o ADB. Eu clico aqui, primeiro acesso ele demora um pouquinho mais de tempo aí para fazer a carga da biblioteca. E aí a gente vai ter acesso aos componentes, né, as famílias aqui no caso. Então, cada item desse daqui, da biblioteca, na verdade é um conjunto aqui, é uma família. Ainda pode ter vários subconjuntos aqui. Então, famílias, por exemplo, aqui são conectores, aqui é família de CIs, circuitos integrados CMOS. Cada componente aqui tem a simbologia dele. Aqui no caso são circuitos integrados. Né? Por exemplo, no caso de circuitos integrados, às vezes também pode acontecer com algum componente discreto, um resistor, um capacitor, ou um outro tipo de componente que porventura tenha vários, que a gente chama de encapsulamento, né? Várias formas físicas para um mesmo componente. Por exemplo, esse CI aqui, o 4001, ele tem as opções aqui, o 4001D, que é, quando eu seleciono aqui, eu vou ter a simbologia, né, as portas lógicas, né, são portas NAND aqui no caso, né, vocês vão aprender aí ao longo do curso. As portas lógicas estão aqui 4 portas e a alimentação. Eu tenho acesso aqui por esse componente. Então, a versão D aqui no final, com a letra D no final, ele tem um encapsulamento SO14. O que é o SO14? É um encapsulamento padrão SMD, montagem em superfície. Ele não é soldado através de furo. O DIL, né, esse DIL 14, que é o 4001N, né, o encapsulamento DIL 14 é esse encapsulamento onde você tem os pinos passados através de furo, né, a tecnologia PTH. Então, DIP é Dual Inline Packet. DIL, aliás, né? DIL é Dual Inline. E o SO14 é Small Outline. Então, são vários encapsulamentos que a gente tem, dependendo dos componentes. No caso aqui, a família, sempre que você acessar aqui uma biblioteca, uma lista, né, você clicou aqui, ó, nesse símbolozinho aqui, né, ele abriu a lista. Eu vou abrindo a lista, abrir outra lista aqui. Eu posso fechar todas elas, fecho aqui e fecho tudo aqui. Né? Aí eu posso pegar, por exemplo, uma outra família de componentes da Atmel, microcontroladores, microcontrolador Atmel aqui. Aqui eu tenho vários formatos de encapsulamento para o mesmo modelo de componente. Mesmo componente tem a mesma função, só que ele pode ser em vários, né, formatos aqui numa placa. Ele tem o TQFP, é o Thin Quad Flat Packet, o PLCC, né, Plastic J Lead Shipping Carrier, esse DIL também aqui, ó, Dual Inline, 40 pinos. Aí tem o TQFP, né, Plastic Quad Flat Pack, TQFP 44 que está repetido, PLCC, DIL, esses aqui basicamente está repetido no caso. Então, mas é o mesmo componente, né, um controlador da Atmel. Então, aí eu tenho que escolher como que eu quero, né, se eu vou fazer a placa, se é uma placa que eu vou fazer a montagem SMD, PTH, eu tenho que escolher o componente aqui. Então,
eu vou abrindo as listas, né? Escolhi o componente, inseri lá no esquemático. Quando eu voltar aqui, eu fecho para facilitar a procura. Se eu vou abrindo tudo aqui, a lista fica cada vez maior, dificulta a localização dos componentes. Então aqui, por exemplo, eu quero localizar um resistor, por exemplo. O resistor começa com R. Eu cliquei em qualquer um aqui, né? Todas as listas estão fechadas. Se eu apertar a letra R lá no teclado, ele vai lá na primeira letra R aqui, ó, na primeira lista, no primeiro item da lista, que começa com R, é o RCR, que por coincidência é onde tem, né, no caso dessa lista aqui, é onde tem resistor, capacitor e indutor. R, resistor, capacitor e indutor. RCR. E aí dentro dessas três aqui, né, dentro dessas listas, né, no caso a gente ainda tem nos capacitores, a gente tem o padrão europeu e o símbolo, né, no padrão americano, aqui, ó, American Symbol, European Symbol, tá? Padrão americano, padrão europeu, EU, e padrão americano, US. Para capacitores polarizados, né? Para aqui capacitores genéricos, não tem necessariamente um símbolo americano ou europeu. Aqui eu tenho indutores, padrão europeu, padrão americano, e os resistores. O potenciômetro tem, aí tem várias opções aqui. Aliás, aqui nesse potenciômetro tem só essas três opções. Perdão. Aqui onde a gente vai ter variações são os trim, o R-trim. Aqui eu vou ter uma variedade de trimpotes, potenciômetro, tem vários encapsulamentos, tem versões SMD, trimpote no caso aqui. Então, na verdade esses trimmers aqui, os trim, são os trimpotes. Os potenciômetros agora, na verdade eu tenho esses modelos aqui, né, que são poucos aqui, mas eu tenho uma lista, o programa tem uma lista, tá aqui, ó, potentiometers. Aí tem uma variedade um pouco maior aqui de potenciômetros. O padrão símbolo americano, o S, e aí vai ter vários modelos aqui, ó. Que também, na verdade, tem trimmers, né, os trimpotes, no caso, mas vai ter nessas listas aqui, vão ter alguns potenciômetros aqui também. Aqui é o trimmer padrão europeu, mesma coisa os dois aqui, mas eu tenho aqui, ó, potenciômetro desse modelo, e aqui tem mais alguns aqui, ó. Aqui são os potenciômetros, são os modelos de potenciômetro, de acordo com a montagem na placa. Bem, então, aqui eu, na biblioteca SL, né, vou fechando aqui, na biblioteca SL eu tenho aqui resistor padrão americano. Dentro de resistor padrão americano, eu tenho aqui, né, que eu posso ajustar, ó, aqui, só reforçando aqui, eu tenho a simbologia do componente, que vai estar lá no esquemático, e depois na placa, a forma como ele vai estar, né, o formato dele de placa. Se ele vai na vertical, na horizontal, né, aqui por exemplo, esse vai na horizontal. Mesmo tamanho de componente, só que aqui montado verticalmente e aqui montado horizontalmente. Aqui é um pouquinho maior, né, e assim vai sucessivamente. São alguns tamanhos aqui, às vezes o mesmo tamanho de componente, só que com uma distância maior entre os terminais, né, que tem a referência de emitir. Esse aqui seria o tamanho de 2 décimos de polegada, aqui, no caso, aproximadamente 5 milímetros. Então, o grid no esquemático e na placa, isso é um padrão internacional. O grid ele apesar de ele colocar em milímetro aqui, normalmente é trabalhado em polegadas. Os componentes, os tamanhos dos componentes, eles são em polegada. Na verdade, existe uma unidade
que se baseia na polegada, que é o milésimo de polegada. Então, os componentes são feitos nesse padrão. Milésimo de polegada, e aí, logicamente, o múltiplo dele, que é o décimo de polegada. Então, a gente tem aqui os componentes, aqui os resistores, no caso, eles não estão aqui por valor, né? Porque não faz sentido eu ter todos os valores aqui. O que muda de um resistor para o outro, na verdade, é o tamanho deles, né? O formato que eles vão na placa. Então, eu vou ter aqui, vai mudar no caso de acordo com a potência deles, a maneira como eu quero colocar ele na placa. Então, aqui eu vou ter, assim, tanto pelo tamanho, que é baseado nas informações que os fabricantes fornecem, como no jeito que eu quero montar ele na placa. Então, aqui vertical, quando tem o V no final, é vertical, né? Olhando ele de cima aqui, ó. Então aqui o componente, aqui é o terminal dobrado. Um terminal vai soldado lá, direto ali, né, está próximo da placa, e o outro dobrado em cima e vai lá na placa. Aqui horizontal, também horizontal, só que um pouco mais longe dos terminais, aqui um pouco mais um pouco ainda, né? Na verdade, né, vai aumentando a distância entre os terminais aqui, mas o tamanho do componente é o mesmo. Aumenta aqui, ó. 0,207, 0,2 mm por 0,7 mm aproximadamente. O grid de 15 mm. Então aqui a gente vai escolher aqui o componente pelo formato dele. Por exemplo, resistor 0207/10, que é o nosso exemplo aí que a gente vai usar. Aí eu vou dar um OK aqui. Esse componente ele vem aqui para mim, para eu inserir ele no esquemático. Se eu clicar com o botão direito aqui, antes de clicar com o botão esquerdo, eu posso mudar a posição que ele vai aqui, ó, clicando com o botão direito. Conforme eu clico uma vez, ele gira 90 graus, dá um rotate. Tá? E aí eu escolho, eu quero na vertical, aí eu dou um clique com o botão esquerdo. Ele insere aqui o R1. Se eu posicionar aqui e der mais um clique, aí ele já inseriu o R2, ele vai colocando na sequência. E assim sucessivamente, ó, 3, 4, veio aqui, ó, vou colocar assim, mais um clique, R5. Então nós vamos fazer parecido com o desenho que está na apostila e no resumo que eu passei para vocês. O indicador de linha telefônica é isso. Então aqui eu só estou dando um princípio aqui, né, como inserir o componente. Então eu busquei ele na biblioteca, né, cliquei aqui no ADD, né, localizei ele aqui, né, busquei na biblioteca. É um pouco chatinho de localizar os componentes aqui, né, no começo, até você se acostumar com os nomes, com os termos, demora um pouquinho, mas depois, né, vai se habituando aí. Mas e também tem os componentes que são bem chatos de localizar. E não é necessariamente, você não tem todos os componentes aqui, todos os formatos. Às vezes a gente tem que usar um formato de um componente para poder colocar o outro lá colocar um que a gente quer no lugar. A gente adapta aqui a situação. Existe uma opção de você criar o símbolo, os elementos do componente, o símbolo elétrico e o físico do componente, né? Mas já é uma coisa mais avançada. Então, selecionei o componente aqui, né? Aí vou lá, seleciono e dou um OK e insiro lá no esquemático. Volto aqui, ou então aperto a tecla ESC, né? Quando eu vou, seleciono um componente aqui, né? Eu selecionei o componente, né? Eu dou um OK, insiro ele, aí eu posso ou apertar a tecla ESC no teclado, ou voltar aqui, né? e escolher um novo componente. Então esse é o procedimento aí. Depois eu vou continuar aí na sequência.